evitar o desabastecimento e também a alta nos preços. Raniele. Pois é, foi isso que o ministro Carlos Fávaro argumentou logo após reunião no Palácio do Planalto, também ontem, no fim do dia. Inicialmente, Amadeu, a ideia é de importar 200 mil toneladas, porque, como a gente falou ontem aqui no Agora Brasil, o Rio Grande do Sul é responsável por mais de 70% da produção de arroz do país. Porém, boa parte já foi colhido. O problema é porque boa parte também das estradas estão interditadas e foram algumas, mais de 40, totalmente destruídas. Então, como não sabem no momento como vão escoar essa produção, o governo já se antecipa e Lula já tinha dito antes que se fosse preciso importar arroz, eles iriam importar arroz e essa medida provisória deve ser enviada até o fim dessa semana. Vamos ver o que o ministro disse. A infraestrutura logística é tirar do Rio Grande do Sul neste momento e levar para os centros consumidores. Então, uma das medidas já está sendo preparada uma medida provisória, autorizando a Conab a fazer compra na ordem de 1 milhão de toneladas, mas deixei isso muito claro com os produtores hoje, com os sindicatos, com a Federação da Agricultura. Não é concorrer. A Conab não vai importar arroz e vender para os atacadistas que são compradores dos produtos do agricultor. Então, o primeiro momento é evitar desabastecimento, evitar especulação. Bom, hoje de manhã o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que Lula já chegou, inclusive, a perguntar para ele se seria realmente necessário fazer essa importação. E ele falou que tem que analisar, porque se o preço lá fora estiver maior do que aqui, não vai adiantar nesse momento. Falar em Fernando Haddad, Raniel, ele esclareceu aí os pontos para a liberação dos recursos emergenciais para o Rio Grande. Exatamente. Outra medida provisória que está sendo trabalhada pelo Ministério da Fazenda e também deve ser enviado o mais rápido possível aqui para o Congresso Nacional, que trata sobre ações para aliviar a situação do Rio Grande do Sul. Teve uma deputada aqui, a Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, que pediu ao ministro da Fazenda em ofício para ele suspender a dívida bilionária do Estado. Mas a possibilidade é muito pequena aqui nos bastidores de Brasília. Porém, hoje de manhã, também nessa entrevista, a Haddad disse que está analisando a melhor forma de aliviar a situação da dívida do Rio Grande do Sul e outras medidas, como, por exemplo, linhas de crédito para a reconstrução das casas que foram derrubadas. Vamos ver. Esta semana, todos os atos, os mais importantes, obviamente que há desdobramentos, mas os mais importantes atos que dizem respeito à decretação do estado de calamidade que permitirá aos ministérios abrir créditos extraordinários na saúde, na educação, no que for preciso para recuperar o Estado. A questão da dívida, que hoje vai ser submetida, a Fazenda encaminhou à Casa Civil ontem a proposta, será submetida hoje ao presidente e possivelmente anunciada por ele entre hoje e amanhã, porque a não ser que haja algum detalhe para resolver, pode até ser anunciada hoje. A questão da abertura de uma linha de crédito subsidiada. Não adianta esse juro que o banco cobra, não vai resolver o problema do povo gaúcho. Nós precisamos de uma linha de crédito subsidiada, com muita responsabilidade, mas permitir que as pessoas reconstruam as suas vidas, do ponto de vista material. Bom, ele também falou sobre medidas da Receita Federal, mais tempo para a declaração do imposto de renda, os municípios que foram atingidos. O fato é que também, nessa entrevista, a Haddad falou sobre outro tema polêmico, Amadeu, só para pontuar, a questão da desoneração dos municípios e dos setores da economia. Ainda hoje, ele deve se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar sobre o tema. Durante a entrevista, ele disse que a reoneração será positiva para todo mundo, porque isso já se estende há mais de 10 anos. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo de Brasília. E eu vou aqui saber dos jogadores sobre a questão da dívida do Rio Grande do Sul. O ideal, professor, é a suspensão do pagamento da dívida por um período até que o Estado se reerga? Antes, em 30 segundos, Amadeu, só queria lembrar que o deputado Paulo Bilinski
citado pela Apoliana, se não me engano, ele é deputado por São Paulo e fez um discurso na Câmara dos Deputados homenageando o avô dele, que era das SS, as tropas de assalto de Adolf Hitler. O avô dele era ucraniano. Então, só para lembrar, e aí, como foi muito bem foi lembrado pelo deputado do Rio de Janeiro, a crueldade dessa pessoa. E esse Paulo Bilinski, que conhece crueldade já pelo DNA, né? Tendo em vista que o seu avô foi das SS, das tropas de assalto de Hitler na Segunda Guerra Mundial, era ucraniano, e ele homenageou o avô nessa tribuna da Câmara dos Deputados. Só para quem nos acompanha saber com quem nós estamos tratando. Então, quando nós falamos em nazismo, não é um chute, não, é uma constatação empírica. Esse é nazista, homenageou o avô nazista ucraniano das SS, tropas de assalto do Hitler, e agora quer homenagear o Luciano Hang, né, com o objetivo claramente de usar da tragédia, essa necropolítica, como já foi bem definido, né, e foi muito bem respondido pelo deputado do Estado do Rio de Janeiro, pelo pastor Henrique Vieira, salvo engano, que colocou muito bem, com muita tranquilidade. Eu, por exemplo, não teria a mesma tranquilidade dele ao responder a esse deputado nazista. Com relação à questão que você lembrou, eu não sei se essa é a melhor solução. Me parece que não. Eu acho que pensar em créditos extraordinários, em resolver questões liberando recursos federais para saneamento básico, tratamento de água de esgoto, que certamente foi tudo destruído, para reconstrução de pontes e viadutos, de estradas, né? Aeroportos, que o aeroporto de Porto Alegre, veja em que situação está fechado e vai ficar fechado por um bom tempo. Então, você tem várias tarefas, escolas que foram destruídas, né? Habitações, então nem se fala, tem certos bairros que foram varridos do mapa. Tudo isso são recursos de forma controlada, podem ser liberados pela União, com participação das sociedades, do governo estadual, das prefeituras, do que envolver a questão em si da própria dívida, né? Porque aí a situação fica um pouco complicada, aí tem a ver com questões de administrações anteriores, etc, etc, etc. Então o governo federal tem instrumentos, está fazendo bem. E sabe por que toda essa gritaria, Amadeu? É porque a ajuda está chegando, os ministros estão presentes, o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o Supremo Tribunal Federal. Em suma, a sociedade democrática está se mobilizando. E o que esses terroristas, são verdadeiros terroristas, o que eles não querem é justamente a mobilização da sociedade democrática, porque eles são nazistas. O Estado vai precisar ser reconstruído. Eu acho que a prioridade deve ser dada à liberação de recursos públicos da União e essa questão fiscal, eu acho que é uma questão no segundo momento, num segundo plano. Eu acho que agora é liberar esses recursos imediatamente, porque eu estava vendo hoje, viu, Apoliana, Amadeu, professor Vila e audiência, um professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande, ele dizendo o seguinte, e ele, inclusive, participou de uma audiência pública recentemente em Caxias do Sul, há alguns anos, falando desse aspecto, há 2 anos, das mudanças climáticas, e ele disse o seguinte, olha, quando a gente for agora atuar, tem que ser radical. O que é que ele propõe? Uma desedificação e a transferência de cidades inteiras do Rio Grande do Sul. Ele disse, se o governo federal gastar esse dinheirão, essa dinheirama, para reconstruir os prédios nos lugares onde eles estão, em cidades, nas encostas de vales e nas margens de rios, as próximas inundações vão destruir do mesmo jeito. Então, é rasgar dinheiro. Então, o que o governo precisa é de um amplo estudo científico e arquitetônico, junto com as autoridades climáticas, para transferir vastas áreas hoje habitadas para outros lugares do próprio Rio Grande